Vamos dar início. A aula está sendo gravada. Sejam todos muito bem-vindos. Tá? Aqui a Silvana pediu para entrar. Liberei para a Silvana entrar. Tá? São 7h37. Sejam todos bem-vindos. Leonardo, psicanalista em formação, terapeuta floral, já está aí. Eliane Gomes, psicanalista. Lucinda, massoterapeuta e psicanalista em formação. Silvana, toda Silvana, psicanalista, lá do Mente Renovada, ali em Valverde, Nova Iguaçu, aqui no Rio de Janeiro. Sejam todos bem-vindos. O tema da aula hoje é: sou um psicanalista medroso. Esse mesmo, esse é o tema. Sou um psicanalista medroso. Alguém quer comentar sobre esse tema? Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim ou não? Quem não tiver com problema na internet vai conseguir ver a minha tela, tá? Quando quiser falar, só levantar a mão ou abrir o microfone e falar. Tá bom, gente? Vamos dar início à nossa aula. Eu quero agradecer já a presença de vocês. Vamos dar início. Boa noite, gente me chamando aqui no Zap. Boa, fala comigo, já estou em aula. Chama, tá pedindo o link aqui. Deixa eu mandar o link para ela. Tudo ao vivo, né? Não tem nada. Tudo ao vivo. Então vamos lá, gente. O tema de hoje é: sou um psicanalista medroso. Por que eu decidi fazer essa aula hoje? Está surgindo muitas dúvidas, tanto na formação do psicanalista do Instituto Humaniza, tanto do Mente Renovada. As pessoas com muita dificuldade, as pessoas com muitas dúvidas acerca da formação, acerca das análises didáticas, acerca do estágio. E por isso eu gosto sempre de todas as dificuldades que aparecem, todas as demandas, todas as objeções, eu gosto de tirar essas dúvidas com aula. Porque na minha época de formação eu não tive essas informações todas. Eu tenho certeza. Se eu tivesse tido todas essas informações, eu teria despertado muito mais rápido e eu teria perdido muito mais rápido o medo, os medos que eu tinha na psicanálise, os medos que eu tinha de atender. Por isso, desse tema. Sou um psicanalista medroso. Muitas pessoas que eu converso, muitos alunos que eu converso, ou até mesmo psicanalistas já formados, eles sentem muito medo mesmo de atender, muito medo de como será a sua jornada de psicanálise, medo de como será a sua abordagem psicanalítica, medo. Tem gente que tem medo de viver de psicanálise, tem gente que tem medo, que acha que se for viver de psicanálise vai passar dificuldade, vai passar por problemas financeiros. E eu quero falar para vocês que eu já tive esse medo também. Já tive esse medo de como eu iria atender, de como eu iria fazer, de como que eu iria agir, né? Como psicanalista, como atender as pessoas, o que falar logo no início. Então, hoje nós vamos tirar esse tempo aqui para isso. Eu vou trazer um resumo aqui de algumas coisas que eu escrevi e depois vamos abrir para perguntas. O problema que acontece hoje, a psicanálise ainda não tem o seu real reconhecimento somente no Brasil. Eu sempre vou falar isso, é uma luta nossa, como ciência. Porque como ajuda, como terapia, como intervenção, eu recebo todos os dias mensagens de milhares e milhares de psicanalistas, milhares e milhares de psicólogos, que sempre me falam que quando a psicologia não responde, a psicanálise vem e responde, Freud responde. Então, outra coisa que eu quero falar aqui: o medo surge
principalmente quando você tem uma má formação. Vou falar para você, e eu falo sem medo de errar. Eu já estou há algum tempo na psicanálise, e todas as pessoas que se formam no Instituto Humaniza, que se formam no Mente Renovada, elas não sentem medo de atender. Elas não sentem medo de ser psicanalista. Não estou aqui para puxar sardinha para o Humaniza, puxar sardinha para o Mente Renovada, não. Eu sou psicanalista e sou psicanalista em qualquer lugar. Seja no Humaniza, seja no Mente Renovada, onde eu estiver, eu vou defender isso que eu falo. As pessoas sentem medo por uma má formação. As pessoas sentem medo por não entenderem um processo de formação, um processo de aceitação, um processo bem elaborado e bem as etapas bem concluídas. Por isso que causa medo nas pessoas. As pessoas entram em determinadas instituições, entram em determinados cursos de psicanálise que traz medo. Calma aí, estão perguntando aqui qual é a senha. Não é a senha. Entra nesse link. Entra no link. Não é senha. Aqui é tudo ao vivo. Clica no link. Clica no link, eu autorizo aqui para entrar. Então as pessoas sentem muito medo pelo mau processo de formação da sua psicanálise. Nós temos alguns problemas aqui na nossa formação e vai ficar gravado aqui para que as pessoas assistam isso. As pessoas elas não estão entendendo o processo de formação. O aluno, quando chega no Instituto Humaniza, ou quando chega no Mente Renovada, o que acontece? Ele recebe. Quando ele liga o microfone aí, só liga quando for falar. As pessoas, quando chegam no Humaniza, ou no Mente Renovada, que elas entram no processo. O microfone ligado aí, hein? Tá dando referência. Liga, por favor. Só liga quando for falar. Aqui. A prova, não é coisa a prova. Gente, tem um microfone aberto aí. Tá atrapalhando. Vamos lá. Então, preste atenção. Quando o aluno chega no Instituto Humaniza ou quando chega no Mente Renovada, que ele negocia, né, com a secretaria, que ele paga a sua formação, ele está fazendo um processo contrário. Todos os dias eu recebo isso de alunos. Teve pessoas toda semana que pega a senha, o usuário do portal do Instituto Humaniza e pega uma maratonada. Vai assistindo os vídeos. Tem gente que assiste vídeo de trás para frente, tem gente que vai escolhendo pelo tema. E teve uma pessoa que fez os 22 vídeos, as 22 aulas, as 20 atividades em um mês. E me ligou e perguntou: professor, onde é que. Gente, tem um microfone aberto aí que está atrapalhando. Desliga o microfone ou abaixa. Então, a pessoa, em um mês, ela pegou. Deixa eu ver o chat aqui, tem gente no chat. Desliga o microfone, pessoal, falaram aí. É isso. Então, a pessoa maratonou, em um mês, fez todas as atividades e depois veio me cobrar certificado de psicanalista. Falei, não, filha, calma aí, não é assim, não. Mas não foi uma pessoa, não foi duas pessoas, são várias pessoas que chegam, aí fazem a parte todinha teórica e depois querem certificados. E não é assim a formação de psicanálise. E qualquer instituição que se preze, qualquer instituição que trabalha com o tripé de Freud, que entende o tripé, tem todo um processo. Mas os alunos, quando se matriculam, eles precisam entender. Eu sempre falo que o tripé eles podem ser feito paralelamente. Ou seja, tu fez a primeira aula, introdução de psicanálise, você já pode entrar em contato comigo para poder fazer as suas análises didáticas. Porque são 15 análises didáticas, né? 7 comportamental, 3 introdução de estágio e 5 supervisão.
Não, estão fazendo o contrário. Eles fazem toda a teoria para depois entrar em contato comigo, vai atrapalhar, vai atrasar a sua formação. Tem pessoas que elas entram, matriculam e somem. Faz uma análise, depois somem. E depois querem correr, adiantar. Vamos aqui, eu fiz algumas anotações. A formação em psicanálise, o tripé, não foi uma inventação minha. Não foi uma inventação. Inventaram, criaram esse tripé no Brasil, criaram para poder a sociedade, a sociedade, as sociedades psicanalistas vender análise, vender isso, vender aquilo. Não, isso não foi criado por Mente Renovada. Isso não foi criado pelo Instituto Humaniza. Esse tripé de formação não foi criada pelas sociedades do Brasil ou do mundo, não. Esse tripé de formação foi criado por Sigmund Freud, pelo pai da psicanálise. É por isso que eu falei, eu botei o tema da aula de hoje, sou um psicanalista medroso. Tem muitas pessoas com medo de atender, com medo de viver de psicanálise, porque não passam por uma formação completa. E eu falo isso com propriedade. Eu posso abrir meu WhatsApp, que eu não vou abrir, que é uma coisa antiética, mas todos os dias, eu estou mentindo, alguém pode falar aí. Todos os dias eu recebo de 5 a 10 pessoas que fizeram psicanálise em outras instituições, não sabem nem o que é análise didática. Não sabem nem o que é uma supervisão de estágio. Ficha de anamnésia, eles nunca ouviram falar. E por isso que ficam com medo. Por isso que são psicanalistas medrosos. Não tem um que se forma comigo que tenha medo de falar de psicanálise, que tenha medo de viver de psicanálise. Tem pessoas que chegam e falam assim para mim: ah, não, professor, eu estou fazendo curso, mas eu não quero clinicar. Eu quero só usar. Ou usar na família, ou usar na igreja, ou usar no meu trabalho. Ela sai clinicando. Porque eu sei quem vai clinicar e quem não vai clinicar. Eu falo para vocês. Eu abro a tela, mostro para vocês. O profissional fala assim: ó, esse aqui não vai clinicar, esse aqui vai clinicar, esse está na dúvida, esse eu vou batalhar para ele clinicar. E é assim que as pessoas, que eu identifico as pessoas. Então vamos lá, a anotação que eu fiz aqui, ó. Segundo Freud, Sigmund Freud, ele acreditava que a formação em psicanálise era um processo longo e complexo. Já vou começar aqui. E que exigia a compreensão e o domínio de 3 áreas fundamentais: teoria, técnica e análise pessoal. Então não fui eu que inventei. Agora, surge um montão de instituições com psicanálise em 6 meses, psicanálise em 4 meses, psicanálise cristã, psicanálise holística, psicanálise tântrica não sei da onde. Psicanálise é psicanálise. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem tem coragem, me responda. Você daria a mente de um filho seu, ou a sua própria mente, ou sua esposa, alguém, para ser tratado por uma pessoa que estudou 4 meses, estudo de casos inventados, não passou por uma análise, não passou por um estágio, não passou por técnica nenhuma? Falem a verdade para mim, por favor. Não tem como. Porque a formação de psicanálise é um processo longo. Não é 6 meses, não é 1 ano, 2 anos. A partir do momento que você aceita pegar esse título de psicanalista, a sua formação vai ser longo e complexo. Sabe quando vai parar a sua formação de psicanálise? No dia que fechar as cortinas do teatro da sua vida. No dia que você morrer, a sua parte como psicanalista acabou, mas a sua semente ainda fica. O seu legado ainda fica. Os seus livros ainda ficam escritos. Os seus artigos ainda ficam escritos. Então, preste atenção nisso. A teoria psicanalítica inclui conceitos fundamentais, como inconsciente, a pulsão, a transferência, entre outros. Então, o inconsciente é o id, aquilo que 3 pessoas entraram na sala de espera. Deixa eu admitir aqui ela, admitir. Pronto, entraram.
Já entraram. Deixa eu fechar aqui. Então, o inconsciente são os conceitos fundamentais da psicanálise. Nós somos interpretadores de inconsciente e usamos as técnicas da psicanálise, que é associações livres, que vem através do tal que cura, cura pela fala. A pessoa vai falando e a fala liberta, a fala a pessoa coloca para fora as suas angústias, as suas dificuldades, os seus problemas, ela coloca para fora. Aí, do tal que cure, você começa a fazer as associações livres, a cura pela fala, a pessoa começa a falar, você começa a associar tudo que ela fala. Às vezes o paciente fala até assim, não, falei besteira. Não, besteira não. Pode continuar falando. Porque aquilo que ela falou para ela possa ser que seja besteira. Mas para nós que somos analistas, psicanalistas de verdade, uma fala ou pode ter sido um ato falho, ou realmente ela queria falar aquilo. E você vai associando tudo que ela fala. Você usa também a técnica da interpretação de sonhos, e você usa os mecanismos de defesa. Então, são as técnicas de interpretação do id, do inconsciente. Trabalhamos com a pulsão de morte e pulsão de vida. Quem não assistiu a aula de sábado de Melanie Klein, eu falei muito de pulsão de morte e de vida e fiz uma diferença entre a pulsão de morte de Freud e a pulsão de morte de Melanie Klein. Só que a pulsão de morte que Freud falou é a pulsão, o quê? Destrutiva, que leva o homem à destruição, leva o homem a querer tirar sua vida, leva o homem a querer desistir da vida, leva o homem a querer passar por esse processo de destruição da sua vida. Então, o que você faz? Geralmente, você vai encontrar dentro do seu consultório pessoas que chegam com uma pulsão de morte assim, ó, forte, pulsando de verdade. A pulsão que Freud falou é essa energia que o homem tem. Só que a pulsão, ela serve para poder te impulsionar, como ela serve para poder te destruir. Porque existe a pulsão de morte e existe a pulsão de vida, que fica o quê? O tempo todo buscando o quê? Tem que ter um equilíbrio. Porque se a pessoa fica o tempo todo com a pulsão de morte aberta, ela vai procurar se destruir. Ela vai procurar acabar com a sua vida. Mas tem a pulsão de vida, que leva ao equilíbrio. Então, a maioria das vezes, quando as pessoas procurarem, ela vai nos procurar no consultório com a pulsão de morte muito forte. Então, nós temos que fazer o equilíbrio entre a pulsão de morte e a pulsão de vida. Então, nós temos que entender isso. E a transferência, que são os conceitos fundamentais. Transferência é o processo que o seu paciente ou o seu analisado transfere para você coisas negativas ou positivas, lembrando de uma pessoa, de um pai, ou de um marido, ou de um filho. Essa transferência, se for positiva, é muito bom, porque a pessoa vai acreditar, vai ter confiança em você e vai expressar, manifestar tudo aquilo realmente que está angustiando. Agora, se a transferência for negativa, ela vai se retrair, ela vai entrar num processo de introjeção dentro dela, vai ter um recalque e ela não vai querer falar. Então, são os conceitos básicos. A compreensão desses conceitos é essencial para a prática clínica e para a formação do psicanalista. Então, não adianta. Se a aula é pelo Zoom, gente, eu mandei, calma aí, vou mandar aqui para ele aqui. Eu mandei para vários. Vou mandar aqui para ele aqui. Tá desesperado aqui que ele não participar da aula. Então, o que acontece? Se o psicanalista não sabe o mínimo, os conceitos fundamentais de consciente, de pulsão, de transferência, ele não é psicanalista. Quando eu pego um psicanalista que eu vejo que ele é medroso, eu faço as 3 perguntas fundamentais. Se ele não souber, eu falo, você precisa entender um pouco mais sobre isso. Eu, graças a Deus, ainda não peguei um psicanalista medroso que tenha sido formado por mim. Os que chegam medrosos, eu dou logo uma pancada, abro a mente dele, coloco um chip novo e aí ele vai. Porque psicanalista não pode ser medroso. Você não vai saber tudo, mas medroso você não pode ser. Tá? Então, a técnica psicanalítica se refere aos métodos e procedimentos utilizados pelo psicanalista durante a sessão de análise. Então, essas técnicas, durante a sessão de análise, você vai usar. Mas muitas pessoas ficam assim, mas professor Michel, eu tenho muita dúvida.
Nós estudamos contribuições de Freud, introdução de psicanálise, nós estudamos mecanismos de defesa, contribuições de Melanie Klein, contribuições de Bion, de Jacques Lacan, estudamos várias matérias, desenvolvimento infantil. Mas como que eu vou usar isso? Primeiramente, você tem que saber as 3 técnicas fundamentais: inconsciente, pulsão, transferência. Usar os métodos de interpretação do inconsciente, que são o tal que cure, que você vai através das associações livres. Tem também a interpretação de sonhos e mecanismos de defesa. São as ferramentas para você usar, né, na técnica de interpretação de inconsciente. Agora, para você ter uma compreensão da psicanálise, você precisa entender o quê? O fundamental, o conceito fundamental. São 3. Consciente, pulsão e transferência. Alguém quer falar? Não, né? Qualquer coisinha manda no chat, eu ver no chat aqui. Boa noite, Thaís. Depois eu falo os nomes de quem está presente. Não sai não, gente. Vou falar o nome de quem está presente, vamos tirar uma foto, hein? Então, a pessoa precisa entender sobre isso. Então, isso inclui o quê? Uma escuta atenta, uma interpretação de conteúdos manifestos e latentes. Isso é muito interessante. O psicanalista que não gosta de ouvir não pode ser psicanalista. O psicanalista precisa gostar de ouvir. O psicanalista precisa gostar de história, de vidas. Ele precisa gostar disso. Então, ele tem que ter uma escuta atenta, ele tem que saber interpretar os conteúdos manifestos e latentes. O que são os conteúdos manifestos e latentes? Aprendemos lá a interpretação de sonhos. Porque existem os conteúdos manifestos. O que é o conteúdo manifesto? O conteúdo manifesto é o conteúdo que a pessoa, o analisado, o paciente, quando ele tem um sonho, ou você também, quando tem um sonho, o que acontece? Você acorda com um sonho, e os sonhos eles são desconectos. O sonho é guardião do sono. Freud falou isso. Às vezes você acorda e o sonho foi muito mirabolante, muito doido. Mas você tem sonhos que você não vai contar para ninguém, nem para sua mulher. Você vai contar, vai manifestar aquilo que você quer. Até na escuta terapêutica, porque a interpretação do sonho fala muito de conteúdo manifesto e latente. As pessoas têm um determinado sonho. Quando ela vai contar para alguém, ou vai contar para o seu analista, o que acontece, gente? Tem um áudio ligado aí, desliga, por favor. Tem um áudio ligado, desliga, isso. Então, quando o paciente vai contar o sonho, ou até você mesmo, às vezes, quando o sonho tem censura, o sonho é um sonho que foi bom para você, mas para outros pode trazer problema, você só conta aquilo que você quer, ou seja, conteúdo manifesto. Qual é a nossa função como psicanalista? Transformar esse conteúdo manifesto que a pessoa está falando realmente ser o latente, é o que está guardado. Então, isso você tem que ficar muito atento no consultório. Será que aquilo que ele está falando realmente é aquilo que ele precisava falar? Ou é só o que ele está manifestando? Nós temos que entender isso. O manejo da transferência, né? Nós precisamos entender a transferência, que essa transferência que o paciente faz para a gente, nós temos que ter um manejo. Não é porque ele está fechado, que ele fez uma transferência positiva, que ele não vai se abrir com você, ou vice-versa. Nós temos que ter esse manejo da transferência e da contra-transferência em aspecto aos outros. O psicanalista precisa evitar essa contra-transferência, porque o psicanalista homem vai pegar mulheres carentes, tá? E vai fazer uma transferência, o psicanalista mulheres vai pegar homens carentes. Você não pode fazer uma contra-transferência, ou seja, corresponder àquela carência, ou corresponder de forma negativa. Às vezes a pessoa fez uma transferência para você negativa e não gostou muito de você, você fica de cara feia e faz uma contra-transferência. Ou aquele paciente te lembra alguém, tem que tomar cuidado. Já aconteceu isso comigo, de um paciente seu lembrar de uma pessoa que você não gosta. E você fazer uma conta, transferir para ela, ficar de cara feia, ou às vezes fazer uma contra-transferência. Tem que prestar atenção nisso. Então, por fim, Freud enfatizou a importância da análise pessoal para a formação do psicanalista.
ele argumentava o quê? Que para ser um analista efetivo, o profissional deveria passar pela sua própria análise pessoal, a fim de compreender e trabalhar com seus próprios conflitos internos. É isso que eu falo. Por isso que eu coloquei essa aula, sou um psicanalista medroso. Como eu já disse no início, a maioria das pessoas que tem medo, que sentem medo de ser psicanalista, que sentem medo de viver de psicanálise, é porque não passaram pelo processo terapêutico, não passaram pelo tripé de Freud. Não passaram. Não fizeram análise pessoal, não fizeram autoconhecimento, não tiveram atendimento com outros psicanalistas, não fizeram estágio supervisionado, você atendendo e o outro psicanalista fazendo a sua supervisão. Isso não é psicanálise. Você sempre vai ficar com medo de atender se você não passar por um processo de formação adequado. Por isso que eu tenho visto um montão de psicanalistas medrosos. Então, preste atenção. Assim, o tripé de formação em psicanálise, segundo Freud, não foi segundo Michel, não foi eu que inventei análise, estágio para tirar seu dinheiro, para cobrar uma análise para você, como se nós, sociedade, fôssemos ficar ricos com 80 reais de uma análise, 120 de uma análise. Não existe isso. É instituição que preza uma formação de psicanálise decente, adequada e mínima, tem que trabalhar com o tripé de Freud. Sociedade de Londres, onde Freud criou, para você entrar, eu tenho conhecidos, para você entrar são 35 análises, para você entrar no curso. Eu tentei adequar ao padrão brasileiro, porque sabemos que a dificuldade financeira é muito, e nós pedimos 15 análises. 7 comportamental, 3 introdução do estágio e 5 supervisão. Mas vamos dar continuidade aqui. Ó. Que juntos, olha só, e esse tripé de formação é composto de teoria, técnica, análise pessoal, que juntos possibilitam o desenvolvimento de uma compreensão aprofundada da psicanálise e da prática clínica. Não foi eu que inventei. Vou trazer mais embasamento. Freud fez uma importante fala sobre a formação em psicanálise durante um congresso internacional em Budapeste, em 1918. O discurso foi intitulado sobre o ensino da psicanálise nas universidades. Por que nas universidades? Porque Freud era médico. O ambiente dele era a universidade. No Brasil, a psicanálise é livre, reconhecida pelo MEC como livre. Só que existem muitas pessoas que estão banalizando a psicanálise. É psicanálise só com vídeo, é psicanálise só online, é psicanálise com 4 meses, com 6 meses, é psicanálise numa roda de conversa. Isso não é psicanálise. É por isso que muitos de vocês, e muitos que eu conheço, são psicanalistas medrosos, porque não passaram por um processo adequado, num processo decente de formação. Você precisa passar pelo... Aí tem mais ele dizendo aqui, na fala, Freud argumentou que a formação em psicanálise deveria ser feita em ambientes universitários, hoje é sociedade livre, com ênfase na pesquisa científica e na rigidez metodológica. Ele enfatizou a importância da teoria psicanalítica, da análise pessoal e da supervisão clínica como elementos fundamentais na formação do psicanalista. Não sou eu, é o pai da psicanálise que está falando. Ele enfatizou que para uma formação de um psicanalista tem que cumprir o tripé: análise pessoal, teoria psicanalítica e formação de supervisão clínica. Olha que Freud falou também. São falas dele. Freud também destacou a necessidade de um rigoroso processo de avaliação dos candidatos à formação em psicanálise, para garantir a qualidade e a competência dos profissionais formados. Ele afirmou que a formação em psicanálise deveria ser uma tarefa contínua, que exigia dedicação, aprimoramento constante por parte do psicanalista. Em suma, a fala de Freud no Congresso de Budapeste enfatizou a importância da formação em psicanálise como um processo rigoroso e científico,
que demandava uma combinação equilibrada entre teoria, análise pessoal e supervisão clínica. Então, volta a falar para vocês, anote aí, não existe formação em psicanálise que não passe pelo tripé de Freud. Anota isso também. Pode até botar no chat. Anota isso também. Eu não sou um psicanalista se eu não passar pelo processo do tripé de Freud. Pode escrever isso aí. Pode botar na sua mente isso. Se você não cumprir o tripé, você vai sempre se sentir um psicanalista medroso. Sempre. Porque você não vai ter a técnica, você não vai ter a análise pessoal, você não vai ter um estágio. Então, o processo de formação em psicanálise é uma jornada complexa e longa, que exige um compromisso intenso do indivíduo que deseja se tornar um psicanalista. Para que essa formação seja eficaz, alguns elementos-chave devem ser considerados que nós vamos falar aqui. Então, por que sou um psicanalista medroso? A maioria dos psicanalistas que não passa por um processo de formação em psicanálise, que respeite o tripé da formação, teoria, análise estágio, sempre vai ficar com esse estigma na sua mente. Ah, eu não sei atender. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou fazer? Como vai ser a situação? Porque não passa por um processo. Perguntas e dúvidas até agora? Meu povo? Cadê o povo? Perguntas e dúvidas até agora? Tem alguém com dúvida? Professor, boa Oi. noite. Quem está falando? É o Gidelso aqui de Brasília. Tudo Fala, bem com o senhor? Tudo bem, na paz. Eu só a dúvida na questão do... O senhor falou uma coisa muito interessante do psicanalista medroso. A minha dúvida é o seguinte, é na questão da abordagem, né? Na hora que você vai abordar ali o paciente, você tem que estar seguro, né, daquilo que você vai falar, daquilo que você vai analisar do seu paciente. Porque se você demonstra insegurança para o seu paciente, automaticamente o paciente ele vai ver pela sua expressão que você não está seguro, né, com a sua fala ou com as suas perguntas. Aí eu venho perguntar ao senhor, qual a melhor forma de trabalhar isso em um psicanalista? Então, muito boa pergunta, muito pertinente, Gidelso, muito boa. Vou te responder. Primeiro, só passa por essa situação de ficar constrangido ou com medo, essa é o fundamental da aula de hoje. Quem não passa pelo processo de psicanálise. Quem não passa pelas análises, porque as análises são feitas para corrigir possíveis traumas. Eu já peguei psicanalista que tinha medo de falar em público. Como é que ele vai ser psicanalista? Não passa pela análise pessoal, não passa pelo estágio supervisionado. Então, você já não sabe como abordar. Porque existem situações, eu já enfrentei. Entrou uma pessoa no meu consultório e começou a contar a história dela, era a mesma história de vida que eu tinha. Eu gelei da cabeça à planta dos pés. O que eu fiz? Respirei, fiz cara de paisagem e comecei a ajudá-lo. Mas porque eu tinha passado por um processo de análise na minha formação. Eu já sabia e eu já tinha resolvido a minha treta pessoal. Eu já tinha resolvido a treta que eu tinha de infância. Agora, se você não resolve as suas tretas de infância, entra uma pessoa no consultório com as mesmas tretas, com os mesmos traumas que você tem, você vai desabar. Ou você vai dar a mão, vai chorar junto, e eu não sei o que você vai fazer. O processo de análise serve para isso. Na análise, você conversa com os traumas, você pergunta para o seu terapeuta quais são as abordagens que você vai usar. Detalhe, uma dúvida que surge muito, Gidelso. A pessoa fala assim, mas como que eu vou falar? Qual a pergunta que eu vou fazer? Uma coisa bem técnica, bem prática. As suas perguntas, você começa com uma pergunta inicial. Só que as próximas perguntas vão ser elaboradas de acordo com a resposta da pessoa. Exemplo, vamos fazer um bate-bola eu e você aqui agora?
Por favor, boa noite. Qual é o seu nome? Gidelson, Gidelson, o que te traz aqui no consultório? algumas questões e algumas dúvidas que eu tenho a respeito do meu cotidiano. Tá. Quais são as principais dúvidas que você tem no seu cotidiano? A questão do tempo, né, do meu tempo, questão às vezes, da insegurança, né, e o medo, entre aspas. Beleza. Qual é a parte do tempo que você acha que é mais consumido que você não queria que fosse tão consumido assim? Mas no período da questão do almoço, esse horário, né? Uhum. Esse Então, horário do almoço é um pouco isso te mais consumido. incomoda. Isso, incomoda um pouco. Mas por que esse horário do almoço te incomoda muito? É na questão, assim, passa muito rápido, né? Às vezes você, na hora do seu almoço ali, você não tem aquele tempo adequado para alimentar direito e nem fazer a digestão daquele alimento. Quando você pensar que não, já está trabalhando. Beleza. Mas você viu que as São perguntas que eu 8h13 da te noite. fiz foi de acordo com a resposta que você me deu? Alguém cortou aí, professor, alguém cortou, não deu para ouvir, não. Você prestar atenção que as perguntas que eu fui com o Gideus foi de acordo com a resposta que ele me deu anteriormente? Sim, positivo. Percebeu isso? Percebi. Tem um áudio aberto aí, hein? São 8h14 da noite. Um áudio aberto aí. Então, as perguntas que eu te faço vêm de acordo com a resposta que você me dá na pergunta anterior. E aí você vai trabalhando, deixando a pessoa falar. Entendeu? Isso é muito trabalhado na parte das análises. Entendi, professor, entendi. Show de bola. Pergunta muito boa, Gideus. Mas alguém quer perguntar? Alguma coisa? Vou dar continuidade. Oi? Quem é? Sim, professor, eu estou querendo dar uma fala. Quem fala? Alô, está me ouvindo? É Lucinda. Fala, Lucinda, Rio de Janeiro. Pode Lucinda, falar. Rio de Janeiro, está me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Com relação a isso que vocês estão falando sobre o medo, e quando você vai atender um paciente, você pega ele com a mesma história que você está vivendo, que você viveu. Já disseram para mim que eu não posso atender pacientes com as mesmas histórias que eu. Tipo, traumas que eu já passei, traumas no casamento. Aí falaram para mim que eu não posso atender paciente assim, que eu tenho que passar esse paciente para outra pessoa, porque eu não estou preparada. Cortou, seu áudio cortou, mas eu entendi. Segura aí. Eu sei que eu estou na fase ainda. Eu louvo a Deus porque eu estou aqui nesse lugar. Uhum. Eu agradeço muito, muita gratidão por ter conhecido esse espaço Mente Renovada. E eu acho que agora estou no caminho. Eu estou no caminho certo. Então vamos lá, Lucinas. Desliga o áudio e eu vou te responder. Sim, pode falar. Escuta É que eu essa. estou na rua, estou indo para casa. Não, tranquilo. As pessoas que te falaram isso, que você não pode atender paciente que tem a mesma história sua, são pessoas que não fizeram análise, não entendem de análise pessoal e não entendem de estágio. A partir do momento que você faz uma análise pessoal e o seu analista ele te ajuda a resolver todas as suas tretas, todos os seus traumas, você vai transformar o seu trauma em propósito. Exemplo, pessoas que foram abusadas sexualmente na infância. A gente consegue, com as análises, fazer com ela seja liberta e ela transformar esse trauma num propósito, ou seja, ajudar outras pessoas. O psicanalista pode atender, sim, pessoas que têm a mesma história que ele, a partir do momento que ele passa por um processo de formação em psicanálise bem feito. Que ele passe por teoria, que ele passe por análise, que ele passe por estágio. É nas análises pessoais que nós vamos trabalhar seus traumas, que nós vamos trabalhar suas angústias, para você trabalhar com outras pessoas. Podemos atender, sim. O psicanalista pode atender qualquer pessoa. É recomendado não atender parentes. Não está dizendo que não pode, mas parentes, pessoas do convívio, porque pode haver o quê?
uma confusão, a pessoa confundir irmão, primo, tio, confundir depois, entendeu? O Eduardo levantou a mão, mas quando passa por um processo de atendimento, de análise, de estágio supervisionado, pode atender qualquer tipo de pessoa. Fala, Eduardo. Abre o microfone e fala. Oi, gente, boa noite, tudo bom? Boa noite. Na realidade, assim, com relação à pergunta que a colega fez, eu vejo até que se torna mais fácil você atender uma pessoa que tenha passado por um problema que você passou, né? Como o professor Michel falou, desde que você tenha passado, né, pelas análises. Que você até tenha porque curado você aquele vai trauma. ter... Você curou aquele trauma tranquilo. Você vai ter a sensibilidade, você vai ter a paciência, você vai ter a tranquilidade e você vai ter a empatia necessária para se colocar no lugar daquela pessoa. Já vai ter as ferramentas, porque você já passou. De forma até natural, porque você já viveu e você sabe aquela dor, né? Você sabe o quanto dói. Isso aí. Então, eu vejo isso completamente o contrário. Na realidade, né, professor Michel, me corrija se eu estiver errado. Eu acho até indicado. É certíssimo, Né? certíssimo. Mas é essa a minha resposta, né? O que eu queria falar. Essas pessoas que falam isso porque elas não trabalham com análise, elas só têm a parte da teoria, elas já vai descartando as pessoas. Não pode. Muito boa. Dando continuidade, mais alguém quer perguntar, gente? Aqui é para tirar dúvidas, é um resumo para tirar dúvidas. Tá? Então, vamos lá, eu vou continuar. Para que essa formação seja eficaz, alguns elementos chaves devem ser considerados. Primeiro, teoria psicanalítica. O conhecimento teórico é fundamental para a compreensão da psicanálise. O futuro psicanalista deve estudar os conceitos básicos da teoria psicanalítica, como inconsciente, as pulsões, transferências e contra-transferências. Segundo, análise pessoal. A análise pessoal é um processo em que o futuro psicanalista é analisado por outro psicanalista, que já tem um tempo, já tem uma trajetória. Esse processo é fundamental para o futuro psicanalista possa compreender seus próprios conflitos, traumas, o que é essencial para que ela possa compreender, olha aí, Eduardo, e tratar os pacientes com eficácia. Então, olha só o que a análise vai fazer. A análise vai te ajudar a entender o seu processo para que você resolva os seus conflitos, os seus traumas e ajude outras pessoas com eficácia. A empatia, né? O se colocar no lugar do outro, o altruísmo, isso é muito importante. A outra parte na formação fundamental, a supervisão clínica. A supervisão clínica é um processo em que o futuro psicanalista apresenta casos clínicos para outro psicanalista. Esse processo permite que o futuro psicanalista receba orientações e críticas construtivas sobre o seu trabalho clínico. Aqui no nosso caso do Mente Renovada Humaniza, nós temos pacientes reais que todos os dias nos pedem ajuda num programa de atendimentos gratuito e os nossos futuros psicanalistas eles atendem essas pessoas que pedem ajuda. Outra coisa fundamental, a prática clínica. Para que você não seja um psicanalista medroso, você tem que passar pela teoria, análise, estágio supervisionado e pela prática clínica. O futuro psicanalista deve ter experiência clínica para que possa desenvolver habilidade de escuta, empatia e interpretação. A prática clínica também permite que o futuro psicanalista aplique os conhecimentos teóricos na prática. Freud, ele formava psicanalista por carta. Ele escrevia os casos que ele atendia, mandava as cartas. Hoje nós temos internet, temos Zoom, temos várias ferramentas que pode-se fazer uma prática. Mas não é inventar, não é escrever estudos de caso, é pessoas reais para que vocês possam atender. E aqui nós temos isso. A ética profissional. O futuro psicanalista deve ser treinado em ética profissional e estar ciente dos códigos de conduta da profissão. Isso inclui a confidencialidade, nada que se fala no consultório você não pode falar para ninguém. Até para um amigo. Vocês veem, quando eu conto o caso aqui, eu não falo o nome,
eu não falo cidade, quem foi. Se você for colocar nome, você coloca nomes fictícios, tá? Não pode. A confidência é fundamental para quem vai ser psicanalista. Psicanalista não é fofoqueiro. O respeito pelo paciente e a não utilização da psicanálise para fins pessoais. O que é fins pessoais? Você tentar ganhar em cima dos outros, você usar para poder... Tem psicanalista que usa hipnose para poder tirar as coisas dos outros. Isso é antiético. Em resumo, o processo da formação em psicanálise envolve um equilíbrio cuidadoso entre teoria, análise pessoal, a supervisão clínica, a prática clínica e a ética profissional. A combinação desses elementos é fundamental para que o psicanalista possa compreender e tratar seus pacientes com eficácia e responsabilidade. Por isso que eu falei, sou um psicanalista medroso, é o título, sabe por quê? Tem pessoas que não passam por esse tripé. Tem cursos na internet que a pessoa, em 4 meses, ela se forma, pega um certificado de psicanalista. Não existe. Aqui no Humaniza, no Mente Renovado, eu não vou deixar. Para a Humaniza certificar, tem que ter minha liberação. E eu não vou colocar meu nome. E tem todo o processo, tem as declarações que você tem que adquirir, as declarações vai com firma reconhecida, psicanalista Michel Silva, se responsabilizando de forma civil, criminal, para que você seja um psicanalista. E tudo antes de vir o bônus, tem que ter o ônus, mas as pessoas querem glamour primeiro. Primeiro vem a luta, para depois vir o glamour. Fala, Gidelso. Gidelso levantou a mão. Fala aí. Professor, mais uma dúvida nessa questão. É interessante o senhor contou aí, por quê? O paciente não, o psicanalista também saber entender a situação do paciente e não levar aquilo para o lado pessoal dele. Não levar para o lado pessoal. Por quê? Porque, às vezes, ele deixa de ser clínico e vira um amigo. Isso. E acaba confundindo as coisas da questão do atendimento, acaba levando a coisa para o lado pessoal. E, nessa questão, eu venho trabalhando e estudando e pesquisando alguns artigos e algumas coisas, falando sobre quando você exaure muito de pacientes, com quem você descarrega toda aquela carga de negatividade que você escutou perante meses ou anos de pacientes na sua mente. Uhum. Então, assim, se você virou amigo, não é mais paciente. Psicanalista não pode ficar trocando mensagenzinha com o paciente. Exemplo, quando eu dou a mentoria para os nossos estagiários entrar em contato para atender os pacientes reais, eu falo, manda uma mensagem perguntando para a pessoa, posso te ligar? Posso falar com você acerca do atendimento? Na mensagem, não sai ligando direto para não ser inconveniente. Mensagem, bom dia, aqui é o psicanalista Eduardo Donjô, eu sou do Clube Mente Renovada, eu fui designado para te dar 3 consultas gratuitas. Você pode falar um horário que eu possa te ligar para te explicar como que é o processo? Acabou. Não vai ficar trocando WhatsApp toda hora, mensagenzinha toda hora. Não pode. Vira amizade. Já confunde. Atrapalha até o processo psicanalítico. Virou amigo? Dá alta para a pessoa. Dá alta para a pessoa. Vamos lá. Quero continuar algumas coisas aqui. Já estamos a 1 hora, quase. Vamos lá. Análise pessoal, já falei. Aqui, ó. Em resumo, a formação, a combinação desses elementos é fundamental para que o psicanalista possa compreender e tratar seus pacientes com eficácia e responsabilidade. Duração do curso. Dedicar-se pelo menos 5 anos de estudo, entre tempo integral ou equivalente ao tempo parcial. Eu já estou há mais de 10 anos na psicanálise. Eu falo para você que eu só fui entender a psicanálise e só fui aprender a viver de psicanálise de 5 anos para cá, quando eu comecei a perder o meu medo. Eu também tinha muitos medos. Por que eu tinha medos? Porque quando eu passei pelo meu processo de psicanálise, eu passei por análise, por estágio,
Mas todas essas informações que eu dou para vocês, eu não tinha, não. Eu tive que correr atrás. Por isso que eu criei uma cartilha do psicanalista, por isso que eu criei estágio. Estágio, você tinha que se virar para arrumar estágio. Você tinha que se virar. Hoje você tem estágio direto comigo. Eu tenho pessoas... eu fui ver a estágio hoje, tem 19 pessoas esperando atendimento. 19 pessoas. E já entraram mais 5 hoje. Então, são 24 pessoas esperando serem atendidas. Então, tem que começar, os psicanalistas começar a terminar a sua análise pessoal, terminar as 3 de introdução ao estágio para começar a atender logo essas pessoas que precisam de ajuda. Então, entender que tem que ser um tempo integral ou um tempo parcial, mas só para a psicanálise. O Gidelso falou que o tempo, às vezes, é inimigo nosso, mas ele tem tirado os tempos para estudar. E é assim que nós vamos nos aprimorar. Segundo, treinamento em outras áreas. Pode ser necessário treinamento em outras áreas, como psicologia, medicina, dependendo do programa de formação escolhido. Porque as outras formações, por exemplo, eu sou professor de sociologia, eu sou auriculoterapeuta, floral de bar, nós temos esses cursos, tenho faculdade de teologia, eu tenho pós em docência do ensino superior, outras pós. Todos esses estudos me ajudaram na psicanálise. Então, toda formação que você tiver, ela vai te agregar ainda mais, porque você vai trazer para a realidade da psicanálise. Eu dou aula em escola, do 6º ao 9º ano. Então, a minha sala de aula, eu tenho um 6º ano com 32 alunos. Aquilo ali é meu laboratório. Toda hora eu fico analisando um. Toda hora eu aprendo com um. Toda hora surge uma coisa nova entre os adolescentes. Isso é muito bom para nós. Terceiro, estudo de casos. Estudar casos clínicos e aprender a interpretar e analisar as dinâmicas psicológicas desenvolvidas. Isso é muito importante para que nós começamos a perder o medo e ser um psicanalista de verdade. Quarto, pesquisa científica. Dedicar tempo para a pesquisa e aprimoramento contínuo da teoria psicanalítica. Isso é importantíssimo. Ler, comprar um livro aqui, trocar ideias. Por isso que eu comecei essas aulas de novo às segunda-feira, para a gente poder cada dia trazer um tema. E eu já deixo para vocês aí, pode mandar no meu privado, temas que vocês querem que a gente faça aula, assuntos que você quer que a gente aborde, para a gente poder desenvolver cada vez mais. Quinto, desenvolvimento pessoal. Desenvolver o autoconhecimento, a autoconsciência, para compreender as próprias tendências e preconceitos pessoais. Porque, às vezes, a gente tem alguns preconceitos. Então, precisamos trabalhar dentro de nós para que possamos realmente ter o quê? Um êxito como um psicanalista. 6, contato com a comunidade psicanalítica. Tem pessoas que falam assim, porque o contato com participar de seminários, workshops, conferência, para se conectar com outros profissionais e trocar ideias e informações, tópicos para a formação completa de um psicanalista. Tem pessoas que falam assim, não, eu não preciso de sociedade, a CBO me ampara. Vai lá na CBO, então, para ver se ela te ampara. Ela vai te dar os requisitos. Você está numa sociedade, num grupo só de psicanalistas de uma determinada sociedade, é bom para você trocar informações, para você trocar trabalhos, trocar tudo. Porque, às vezes, eu não posso atender um paciente, mas eu posso mandar para um amigo. E eu percebi, eu venho lutando há anos. Uma das classes vaidosas, igual dos professores, é a classe dos psicanalistas. São muito vaidosos e ficam com medo de um pegar um paciente de outro. Olha só, presta atenção, ninguém pega paciente de ninguém. O que é teu, ninguém tira. Mas você pode trabalhar em conjunto com seu amigo. Às vezes alguém na internet entra em contato contigo lá da Bahia, como é que eu vou atender pessoal na Bahia? Eu mando para o Leonardo, se for próximo. Eu mando em Pernambuco para o Eduardo. Eu mando o Gidelso de Brasília. Nós temos 3 psicanalistas de Brasília aí. Então, é bom fazer essa interação. 7º, conhecimento teórico. Estudar a teoria psicanalítica e seus conceitos básicos. Análise pessoal, passar por análise pessoal com psicanalista experiente. Todos os psicanalistas de datas que eu tenho aqui, além de mim, deixa eu me lembrar, se ver se eu me lembro, doutora Tânia Garcia, muito boa, minha amiga, neurocientista, muito top das top. Às vezes, quando eu preciso de conversar, a gente faz análise, eu e ela, pelo Zoom, que a gente quase não tem tempo de se encontrar.
Doutora Lohane Ferreira, muito boa, muito boa. Não só por ser minha mãe, mas é muito boa. Psicanalista Kleber Fontes também. Outra didata que nós temos, Margarete, doutora Margarete, é uma ótima psicanalista didata. Doutor Rubens Souza, um ótimo psicanalista. Então, são pessoas que já têm experiência, já atendem para quê? Para poder ajudar os nossos alunos e futuros psicanalistas. Supervisão clínica, receber supervisão clínica de um psicanalista experiente enquanto trabalha com o paciente. Prática clínica, ganhar experiência clínica para aplicar conhecimentos teóricos na prática. Ética profissional, estudar e compreender os códigos de conduta da profissão. E processo de seleção, passar por um rigoroso processo de seleção, ingressar em uma instituição de formação em psicanálise. E aí eu vou falar de novo o tema da aula. Eu sou um psicanalista medroso. Você só vai ser um psicanalista medroso se você não passar pela formação completa e eficaz que tem que ter toda a escola de psicanálise. Você entendeu os fundamentos da psicanálise, entendeu as técnicas da psicanálise, entendeu o tripé, cumpriu o tripé, teoria, análise, estágio, supervisão e a prática da clínica, você não vai atender com medo. Na hora que você estiver lá no consultório, vai incorporar em você o espírito de Freud. E eu tenho certeza que vocês vão se dar muito bem. Vou interromper o compartilhamento de tela. Está aberto para perguntas. Perguntas para vocês da aula de hoje. Sou um psicanalista medroso, mas você só vai ser um psicanalista medroso se você não passar pela formação de psicanálise correta. Tá? Tem muitas pessoas banalizando a psicanálise. É psicanálise cristã, é psicanálise espírita, psicanálise holística, psicanálise é psicanálise. A psicanálise não tem religião, o psicanalista tem. O psicanalista, eu tenho um psicanalista na minha sociedade, e eu respeito todos. Todos, para mim, são profissionais. Candomblessista, ubandistas, católicos, evangélicos protestantes, ateus. O psicanalista tem a sua religião. Eu tenho a minha. Tá? Eu sou evangélico, tenho a minha. Mas eu não confundo religião com a psicanálise. Eu não confundo. O psicanalista pode ter a sua religião. E eu, como senhor da mente renovada, vou respeitar todos a sua visão. Perguntas e dúvidas? Tem um lá levantando a mão aí. Quem é aqui? Ó? Gente, ninguém quer perguntar nada. Aqui, é preciso ter faculdade para ser um psicanalista clínico? Não. Não. A psicanálise ela é livre. Quem tem uma faculdade, uma graduação, tem a possibilidade do seu certificado vir como pós-graduação, mas é o mesmo processo. Teoria, análise, estágio e prática. Tá? É o mesmo peso. A livre, para quem só tem o ensino médio, pode clinicar, e a pós também pode clinicar. Sabe por quê? Sabe o que eu recebo todos os dias? Pessoas de várias... Hoje eu recebi 3. Pessoas de várias faculdades, não vou falar o nome das faculdades, que elas fizeram a pós em psicanálise em 6 meses, aí entregam para ela após, ela não sabe nem o que fazer. Como atender, como abrir um consultório, não sabe nada. Eu perguntei, você fez análise? Você fez estágio? Não. Porque para você, vamos dizer, que você não queira ficar na sociedade mente renovada. Não quero ficar aqui. Para você ir para outra sociedade, você tem que ter o seu certificado, as suas declarações de análise de estágio. A primeira coisa que eles vão te pedir. Se você não tiver, eles vão te obrigar a fazer de novo. Ou vai te receber como bananada de qualquer jeito. Aqui eu fico buscando todo dia coisas novas para os nossos psicanalistas, todos os dias. Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas. Não tem perguntas. Deixa eu ver os nossos participantes aqui, para ver se eu consigo falar. Quero agradecer o Gideus, participou, Eduardo, o Luiz Carvalho, a Alessandra Belo, Carolina Martins, Eliane Gomes, o Sachiche. Hebreu entrou agora, Hebreu, no final da aulinha. O Hebreu entrou no final da aula. Tinha fila de espera aqui, ó. Hebreu entrou agora. Mas vai ficar gravado aí, você manda essa aula. Eu vou codificar e você manda essa aula aí para quem você quiser. Tá? Sebastiana Maria está aí também. Deixa eu ver mais quem. Luiz Carvalho, Alessandra Belo. Eliane Gomes, doutora. Muito obrigado, tá?
Leonardo, Luciane Cardoso, Lucina Aparecida, Sebastiana, Silvana de Jesus, doutora Silvana Hebreu, Ilma, muito obrigado aí pela presença, Ilma, dessa aula. Então, deixa eu falar algo para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Nós vamos lançar, eu estou lançando hoje aqui para vocês em primeira mão, o curso de primeiros socorros para psicanalistas, terapeutas e qualquer área. Eu já passei por isso. Eu estava atendendo uma pessoa e, de repente, ela desmaiou no consultório. Eu tinha algumas noções, levantei a cabeça dela, ela não tomou o remédio, ficou tonta. E nós temos um psicanalista, que é o Ronaldo Gonzaga. Além de psicanalista, ele é tenente do bombeiro e técnico de enfermagem. Então, ele está disponibilizando para a Sociedade Mente Renovada um curso de primeiros socorros. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui. Ó. Consigo. Quer ver? Deixa eu compartilhar. Ih, saí de lá. Deixa eu voltar aqui. Voltar para cá. Aqui, ó, compartilhar a tela. Eu vou vir aqui. Compartilhar aqui. Eu vou fechar. Vocês estão vendo a minha tela? Então, né? Então, vamos lá. Aqui, ó. Esse é isso. Primeiro socorro. Tá aqui, ó. Opa. Vai abrir. Acho que abrir. Não. Aí, ó. Certificado, ó. Fulano, tal, psicanalista tal, ou vai aprender sobre fraturas, hemorragias, queimaduras, noções gerais de socorro e urgência. Tá? Isso para você usar no seu consultório. Esse curso de primeiros socorros, ele serve para quem vai trabalhar ambulância também na sua cidade. Alguém vai dirigir ambulância, pede esse curso. Vai ser ministrado pelo palestrante, vai ser o Ronaldo Gonzaga, segundo-tenente técnico em enfermagem. Tá? Nós vamos liberar lá nos nossos grupos o link de pagamento. Vai ser R$ 139,00, com direito a certificado, vai ser pelo Zoom, e vai dar para parcelar em 12 vezes. Lá, quem quiser, assim que tiver uma turma montada, a gente vai marcar uma data, vai ter um grupo lá, tem um grupo para entrar, um grupo só de primeiros socorros, nós vamos fazer esse curso de primeiros socorros. Meu intuito não é ganhar dinheiro, meu intuito é trazer mais conhecimentos para os psicanalistas usarem no seu consultório. Tá? Nós estamos em uma parceria também, eu vou lançar na próxima aula e nos grupos, uma parceria com a Academia de Ciência e Filosofia de Lucena. Nós estamos uma parceria com o Príncipe Magnus e com a Academia de Ciência e Filosofia de Lucena, que é ligada ao Pacto Global das Nações Unidas. Nós vamos lançar para psicanalistas o título de Doutor Honoris Causa em Psicanálise. Para que isso, professor Michel? Para trazer mais autoridade, para que a gente tenha respeito na nossa comunidade. Porque o título de doutor honoris causa, ele tem o mesmo efeito do acadêmico, e ele é reconhecido por todo mundo. A partir do momento que você recebe um título de doutor honoris causa, você pode usar a nomenclatura de doutor. Então, eu fiz um convênio, finalizamos tudo, fiz um convênio com a Academia de Ciência e Filosofia. Tá bom? Então, eu vou encerrar aqui. Foi muito bom a participação de vocês. Vamos abrir aí a tela para a gente tirar uma foto. Deixa eu fechar aqui. Eu quero fechar isso daqui, ó. Vou fechar aqui. Esse detalhe aqui. Vamos aí, vamos todos abrir a câmera. Abre todos a câmera que eu vou tirando as fotos. A Carolina está sempre aí, bela. Vou tirar uma, não desligo, que eu vou passando por lado. Abre, Hebreu, a câmera, Hebreu. Sorriso todo mundo. Eu estou na cozinha, O Vanderlei Silva pediu para entrar agora, vê se pode. Mas vamos lá, sorrisão, todo mundo. Oi, vamos para a tela, não sai não. Sorriso agora. Ilma, abre a tela, Ilma. Cadê a Ilma? Vai ser em tela mesmo, hein? Patu, mais um.
Outra, tem mais aqui. A Ilma, Luciana está fechado, Vanderlei. Mas vamos assim mesmo, hein? Tirei. Gente, uma boa noite para vocês. Mande no grupo ou no privado sugestões de aula, de dúvida que vocês queiram tirar. Então, alunos do Humaniza, não precisa esperar acabar toda a parte teórica para começar as análises de estágio, não. Tem que fazer paralelo, tá bom? Ó, uma boa noite para vocês. Eu vou descansar porque amanhã eu dou aula terça e quarta. Eu viajo 2 horas do Rio até a cidade que eu dou aula. 10 horas da manhã eu estou em sala de aula. 8º ano. Ó, muita paciência. Um grande abraço para todos. Uma boa noite.